A violência ela sempre existiu na história da humanidade, mas foi a partir do conceito da propriedade privada criada no capitalismo que esse conceito de violência ele ganhou uma complexidade, porque a propriedade privada ela passou a ter o mesmo valor de uma vida humana. No vídeo de hoje, eu quero convidar vocês a refletir junto comigo sobre esse conceito da violência na nossa vida cotidiana e como isso implica diretamente na nossa linguagem, como esse conceito da violência acaba impactando diretamente a nossa linguagem. Vem comigo! Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos de volta a esse canal. Eu sou Janaína Ferreira, uma comunicadora apaixonada por CNV. Se você já me acompanha aqui no canal, muito obrigada por todos os seus likes, compartilhamentos, por toda a sua interação. Esse canal só existe por causa de vocês. Então, por favor, não esquece, clica aqui no curtir para que esse vídeo ganhe proporção, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e mande para mais pessoas. Se você chegou agora, chegou de paraquedas aqui nesse canal, também não esquece de dar a sua curtida aqui, porque 5 segundos só, minha gente, faz toda a diferença. Se inscreve no nosso canal para fazer parte da nossa comunidade. Quanto mais pessoas, melhor, para preencher e ampliar a nossa egrégora que está aqui comprometida em espalhar a CNV, viver a CNV e transformar o mundo. Então é isso, eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então vamos falar sobre o tema de hoje, que é violência. Mas antes de tudo, eu quero lançar uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. Vocês acreditam que o ser humano ele é naturalmente violento, egoísta ou naturalmente empático? Ao final desse vídeo, vocês vão saber a minha posição, mas eu quero desde já que vocês respondam para que vocês também possam ter essa tomada de consciência a partir desse conteúdo, ok? A origem do termo violência, que vem do latim violentia, ela traz essa questão do violar o outro e a si mesmo também. Além disso, o termo parece indicar algo não natural, que ele foge à nossa natureza, então ligado muito ao ímpeto, à força e que promove danos tanto físicos, mentais, emocionais. Alguns pensadores muito conhecidos, se a gente for buscar na nossa teoria, o Adam Smith, por exemplo, que é o pai, considerado o pai da economia, o pai do capitalismo, o pai do liberalismo, ele mesmo se confunde, não é que ele se confunde, mas ele traz essas duas perspectivas sobre a face humana, então a face individualista e a face também empática. Em uma de suas obras mais famosas, A Riqueza das Nações, de 1776, o Adam Smith vem falar o seguinte: buscando os próprios interesses de maximizar os seus ganhos, os produtos e serviços seriam distribuídos por uma mão invisível, que seria a mão do Estado. Nesse momento, Adam Smith fala da característica individualista do ser humano. Aliás, ele coloca isso como essência, como algo que é importante, que deve ser assim. O ser humano precisa pensar em si primeiro, garantir a sua propriedade privada, os seus lucros, os seus ganhos, e o Estado fica responsável por dividir esses bens, que a gente sabe que essa divisão ela não é de uma forma igualitária e justa. Já em seu outro livro, Teoria dos Sentimentos Morais, de 1756, o Adam Smith vem trazer uma outra face do ser humano, que seria essa face mais empática, mais respeitosa, uma face que tem compaixão pelo outro. Parafraseando a sua citação, ele diz o seguinte: por mais que o ser humano ele tenha o seu lado egoísta, naturalmente também ele tem um lado que ele se preocupa com o outro, em que ele vai olhar pelo outro. E aqui o Smith deixa claro que existe essa dualidade, existem essas duas faces dentro do ser humano, mas que para ele, para a fundação do capitalismo, a que vai prevalecer é a sua face egoísta, a sua face individualista, porque isso sustenta o nosso sistema de desigualdade, de exploração, de injustiças e tudo mais que a gente já conhece muito bem no nosso dia a dia. Eu acredito que sim, que nós temos as duas faces dentro de nós, tanto a face egoísta quanto a face empática, mas que no contexto capitalista que a gente vive, como o próprio Smith reforçou e validou durante as suas teorias e durante toda a sua vida, a nossa face egoísta ela tende a prevalecer. Então hoje a gente não luta mais para sobreviver, para lutar pelo bando, para lutar pela comida, a gente luta para garantir a nossa propriedade privada. E a nossa linguagem ela teve que se adequar a esse novo sistema de dominação que a gente vive. A partir do contexto capitalista, a nossa linguagem ela passou a justificar ações, atitudes de violência.
Pensa aqui comigo, em quantas situações você já viu ou já vivenciou em que houve conflitos por causa de um bem material? Ou muito além, por causa de relacionamentos, por causa de relações. Porque se a gente for pensar, o sistema capitalista aqui no Brasil e no mundo, ele é fundamentado no sistema patriarcal também, onde esse sistema patriarcal tende a colocar a mulher no lugar de submissão. Então, o homem ele se sente, mesmo que inconscientemente, dono dos nossos corpos. E aqui, a linguagem utilizada para defender essa propriedade, que a mulher passa a ser a propriedade do homem, é uma linguagem muito violenta. E não somente nas relações de homem e mulher, mas também na nossa educação, a educação com os nossos filhos, o quanto de violência verbal e não verbal é utilizada na educação formal, dentro de casa, educação familiar e na educação da escola também, que acaba sendo levado de casa para a escola de uma forma muito naturalizada e a gente não se percebe sendo violento com as nossas crianças. Então, frases do tipo: o filho é meu, eu faço o que eu quero com ele. O filho é meu, eu bato sim, eu coloco de castigo. Você não tem nada a ver com isso. A mesma coisa com a mulher é minha, não mexe com ela. Ou então, com o meu bem, você não tem direito de entrar na minha casa e levar o que é meu. Então, você não tem direito, enfim, de mexer na minha propriedade privada. Ah, Janaína, então eu vou passar pano para ladrão, eu vou deixar levar tudo que é meu, eu vou deixar interferir na educação dos meus filhos? Calma, roubo e furto é crime, a gente sabe disso, então isso aqui é injustificável, tá? Não tem como a gente falar sobre isso. Tá posto, tá feito, é assim que funciona. Mas assim como violência psicológica também é crime, violência contra criança, psicológica contra criança também é crime pelo EC. Então, não se justifica o fato de eu ter uma linguagem verbal agressiva para defender o que é meu. O fato é que a nossa forma de resolver conflitos está cada vez mais difícil, porque a nossa sociedade ela não está preocupada, voltada para a transformação social na sua estrutura, que significa construir outra ordem social. E aqui já daria pano para manga para muito tema. Então, nós não estamos preocupados com isso, em acabar de vez com as desigualdades, em acabar de vez com essa estrutura que é de exploração, que é desigualdade, que é de injustiças. Então, a gente passa muito tempo nos defendendo do outro, ao invés de construir com o outro uma realidade diferente, onde todos nós podemos coabitar respeitosamente, onde as diferenças vão ser respeitadas, onde a natureza vai ser preservada, onde a gente vai conseguir dialogar de fato e atender as nossas necessidades mutuamente, onde a gente vai conseguir de fato viver em paz numa sociedade justa. Eu não digo nem mais justa, mas ser uma sociedade justa, porque a gente não sabe o que é viver numa sociedade justa ainda. Quando Marshall criou a CNV, foi nesse propósito da transformação social. Então não tem lógica, não faz sentido a gente falar de comunicação não violenta se não for para promover mudança social, transformação social, mudança de relacionamentos, uma mudança de estrutura mesmo. Não tem como não falar, porque ela está intimamente relacionada com isso. E eu acredito nesse movimento. Eu acredito que a partir da CNV, a gente se educando com a CNV, a gente passa a enxergar o mundo e a trabalhar nesse mundo de uma forma diferente. E fazendo o nosso individual de pouquinho em pouquinho, nós conseguimos sim gerar uma transformação muito maior, com um resultado mais expressivo. Eu vi um dia desses o resultado de uma pesquisa falando que a nossa garantia enquanto espécie humana, a nossa preservação enquanto espécie humana, ela depende da nossa mudança de comportamento, da nossa mudança de relação entre o homem e meio ambiente e da nossa relação, da nossa inter-relação. Se a gente não mudar, a nossa espécie corre sérios riscos de não existir mais, porque a nossa casa comum não vai existir mais. E aqui fica o recado. A gente precisa parar, refletir e dar uns passinhos para trás para começar a tentar construir algo novo. Essa é a proposta desse canal, essa é a proposta de todos esses vídeos, é a proposta da CNV. E eu estou aqui como facilitadora desse conteúdo e também como uma otimista, pensando em propagar esse conhecimento para atrair mais pessoas e juntos a gente poder fazer diferente. Você concorda comigo?